A escuridão era total, uma cortina preta sobre as águas que os marinheiros chamavam de Iron Bottom Sound. Mas dentro do Centro de Informações de Combate do couraçado USS Washington, alguns homens podiam ver. Para eles, o inimigo não era invisível. Ele era um pulso de luz verde em uma tela de radar. À 1 da manhã de 15 de novembro de 1942, aquele pulso de luz representava um predador de aço, o couraçado japonês Kirishima. A 8.400 jardas de distância, seu capitão, Sanji Iwabuchi, navegava convencido de que era o caçador naquela noite escura, perseguindo cruzadores americanos. Mal sabia ele que cada pulsação de suas hélices, cada metro que avançava, era meticulosamente rastreado por um adversário maior, armado com canhões de 16 polegadas. Dentro do Washington, vozes controladas, quase mecânicas, cortavam a tensão, anunciando o alcance e a marcação. 8.000 jardas, 7.500. O inimigo se aproximava, cego para o seu destino. Naquele silêncio elétrico, dois gigantes de aço preparavam-se para um duelo que nenhum dos lados podia ver com os próprios olhos. A escuridão guardava uma única pergunta: quem quebraria o silêncio primeiro? Os próximos 7 minutos não apenas decidiriam a batalha. Eles provariam que a era de lutar às cegas havia terminado. Mas para compreender a revolução que estava prestes a acontecer, precisamos primeiro mergulhar na escuridão que a tornou necessária. Apenas 3 meses antes, a noite de 9 de agosto de 1942 havia ensinado à Marinha dos Estados Unidos uma lição brutal. Naquela escuridão, o USS Vincennes patrulhava as águas traiçoeiras perto da ilha de Savo, sua tripulação depositando uma fé frágil em um radar primitivo, um fantasma eletrônico projetado para detectar aeronaves, não navios de guerra furtivos. Seus sinais eram sussurros no escuro, fracos, não confiáveis, inúteis. Eram mentiras que falavam de um mar vazio. À 1h55 da manhã, a noite explodiu em luz. 7 cruzadores japoneses e um destroyer, que haviam deslizado pelas defesas americanas como espectros, acenderam seus holofotes. Em um instante, a escuridão protetora se tornou uma armadilha mortal. Os navios americanos, cegos e expostos, foram pegos em um fogo cruzado devastador. Não foi uma batalha, foi uma execução. Em menos de 30 minutos, o trabalho de anos e as vidas de mais de 1.000 homens foram apagados. O Vincennes, o Quincy, o Astoria, todos massacrados antes que pudessem montar uma defesa eficaz. Os sobreviventes, arrancados das águas oleosas, contavam a mesma história assustadora. Eles nunca viram o inimigo. Eles só viram as luzes. E então, já era tarde demais. A investigação que se seguiu não encontrou falhas na coragem. Os homens lutaram até o fim. Não encontraram falhas no treinamento. Em plena luz do dia, aqueles artilheiros eram mortais. O problema era mais profundo. Era uma falha de percepção. Os navios americanos estavam cegos, tateando em um mundo onde seus inimigos enxergavam perfeitamente. Com sua óptica superior e táticas noturnas impiedosamente eficientes, os japoneses eram os donos da noite. E o Iron Bottom Sound estava se tornando seu cemitério particular. Para sobreviver, a Marinha dos Estados Unidos precisaria de mais do que bravura. Precisaria aprender a enxergar sem olhos. Precisaria de uma arma capaz de conquistar a própria escuridão. E mais importante, precisaria de um homem com a audácia de confiar em algo que ninguém mais conseguia ver. O homem que mudaria as regras do jogo não era o tipo de almirante que se esperava. Seu nome era Willis Lee e sua mente funcionava de maneira diferente. Ele enxergava o mundo não através da tradição naval, mas através da mira de um rifle. Em 1907, ele realizou o impensável, vencendo os campeonatos nacionais de rifle e pistola no mesmo ano. Nas Olimpíadas de 1920, ele colecionou 7 medalhas. Para Lee, atirar não era um instinto. Era uma equação. A balística era sua linguagem, uma dança de matemática, precisão e controle absoluto. Ele aplicava essa mesma lógica aos colossais canhões de um couraçado. Enquanto outros viam apenas força bruta, Lee via um instrumento de precisão em escala monumental. Um projétil de 16 polegadas para ele obedecia às mesmas leis da física que uma pequena bala.
Se você dominasse a ciência, você dominaria o alvo. Essa mentalidade o preparou para a tecnologia que todos os outros desprezavam, o radar. Para a maioria dos oficiais, era uma engenhoca temperamental, um gerador de sombras e fantasmas eletrônicos em uma tela. Eles confiavam em seus olhos, no instinto aprimorado por anos no mar. Lee, no entanto, viu o futuro. Ele mergulhou nos manuais, interrogou os engenheiros e analisou cada resultado de teste. Ele entendeu que o radar não era um auxílio. Era uma nova forma de ver, mais verdadeira e precisa que o olho humano. Em suas mãos, ele não seria uma ferramenta de apoio, mas a arma primária. A nação que dominasse essa ciência invisível, ele concluiu, dominaria a guerra naval. Essa é a marca de um verdadeiro visionário. A coragem de confiar em uma verdade que só você pode ver. Deixe um comentário e me diga se você já teve uma convicção tão forte que ninguém mais entendia. Sua história merece ser contada, e apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho de inscrição para continuar esta jornada. Em agosto de 1942, o destino finalmente deu a Lee sua chance. Ele recebeu o comando operacional do USS Washington. A teoria havia acabado. Agora, ele não precisava mais convencer ninguém com palavras. Ele provaria sua tese com aço e fogo, transformando a escuridão de um túmulo em seu campo de caça particular. A arma que daria a Lee o poder de ver no escuro era o radar SG. Não era apenas uma melhoria, era um salto quântico. Usando micro-ondas e a revolucionária tecnologia de magnetron britânica, ele pintava uma imagem do mundo invisível com uma clareza sem precedentes. Sua verdadeira genialidade, no entanto, estava em como ele mostrava essa imagem. Os radares antigos eram confusos, exibindo contatos como picos nervosos em uma linha horizontal. Interpretar aquilo no calor da batalha era quase impossível. O radar SG, por outro lado, tinha um indicador de posição planejada. Ele transformava o caos eletrônico em um mapa tático. Em uma tela circular, o Washington estava no centro, e os navios inimigos apareciam como pontos de luz, suas posições e movimentos revelados em tempo real. Era como ter uma visão divina do campo de batalha. Pela primeira vez na história naval, um comandante podia ver a estratégia do inimigo se desdobrar antes mesmo que o primeiro tiro fosse disparado. Mas Lee sabia que a melhor tecnologia do mundo era inútil sem homens que soubessem usá-la. A bordo do Washington, ele iniciou um regime de treinamento implacável. Ele não queria apenas operadores de radar. Ele queria criar um sistema nervoso eletrônico para o navio. As informações tinham que fluir instantaneamente da tela do radar para o cérebro dos oficiais de tiro e, finalmente, para os massivos canhões de 16 polegadas. A comunicação era tudo. Cada homem tinha que ser uma engrenagem perfeita em uma máquina de matar. Você consegue imaginar a pressão? Estar em uma sala escura, a quilômetros do inimigo, e saber que a vida de mais de 2.000 homens depende da sua interpretação de um ponto de luz? A parte mais radical da doutrina de Lee era a mais simples: confiança. Ele treinou seus homens para acreditar nos instrumentos acima de seus próprios instintos. A ordem era atirar com base nos dados do radar, mesmo que o alvo estivesse a quilômetros de distância, completamente oculto pela escuridão. Para uma geração de marinheiros ensinada a confiar em seus olhos, isso era heresia. Era um salto de fé que a maioria dos comandantes não estava disposta a dar. Eles queriam ver o respingo de seus próprios tiros, a silhueta do inimigo em chamas. Lee exigia que seus homens atirassem em fantasmas. A teoria estava prestes a colidir com a realidade mais brutal que existe. E ninguém sabia se a fé de Lee em sua máquina sobreviveria ao primeiro impacto. Na noite de 14 de novembro, o confronto era uma certeza matemática. A força-tarefa de Willis Lee, liderada pelos couraçados Washington e South Dakota, navegava para interceptar uma frota japonesa superior em número. Era uma aposta ousada, baseada na crença de um homem em uma tecnologia que a maioria ainda não compreendia. Mas pouco antes da meia-noite, o acaso interveio de forma brutal. Um couraçado da classe South Dakota era uma maravilha da engenharia, mas também uma teia incrivelmente complexa com mais de 300 quilômetros de cabos elétricos, um único disjuntor defeituoso, uma falha em cascata e o impensável,
aconteceu. Em um instante, o USS South Dakota mergulhou na escuridão e no silêncio. Seus radares, seus sistemas de comunicação, seus diretores de tiro, tudo morreu. O navio se tornou um gigante de 45 mil toneladas, cego e à deriva no meio de um campo de batalha. De repente, a aposta de Lee não era mais uma vantagem tática, era a única esperança de sobrevivência. O Washington estava sozinho. Seus olhos eletrônicos eram tudo o que restava entre a frota americana e a aniquilação total. Logo, as telas do Washington ganharam vida. Pequenos pontos de luz, movendo-se com uma velocidade predatória. A vanguarda de destroyers japoneses. O combate começou com uma fúria selvagem, e em minutos, a linha de defesa americana foi destroçada. Mas os destroyers eram apenas a isca. Atrás deles, no radar, formas maiores se materializaram na escuridão eletrônica. Uma delas era massiva, um sinal forte e sólido que fez o coração dos operadores parar. Era o Kirishima. Foi então que o South Dakota, cego e desesperado, cometeu o erro final. Tentando navegar pela carnificina, seu capitão virou o navio em direção aos destroços em chamas de um destroyer americano, buscando uma referência visual no caos. Para os vigias a bordo dos navios japoneses, deve ter parecido um milagre. A escuridão, sua maior aliada, de repente lhes ofereceu um presente, a silhueta perfeita de um couraçado americano, emoldurada por fogo, pronta para o abate. Para a tripulação do South Dakota, a noite se transformou em um pesadelo de metal rasgado e fogo. Preso nos feixes dos holofotes japoneses, o navio se tornou o ponto focal de toda a fúria da frota inimiga. Em poucos minutos, 27 projéteis de grosso calibre o atingiram, transformando seus convéses em um matadouro. A atenção japonesa estava completamente fixada em sua presa ferida. Um erro tático que eles pagariam caro. A 4.000 jardas de distância, o USS Washington navegava em um bolsão de escuridão perfeita, um fantasma de aço observando a carnificina. Seus operadores de radar tinham o Kirishima travado, um alvo claro e pulsante em suas telas. Mas no momento crítico, Willis Lee enfrentou o pior pesadelo de um comandante. O South Dakota, em sua agonia cega, havia manobrado para dentro do setor cego do radar do Washington. O maior alvo na tela era quase certamente o Kirishima, mas havia uma pequena, terrível possibilidade de que fosse o navio irmão. Disparar contra um navio amigo era mais do que um erro. Era uma desonra que marcaria um homem para sempre. A hesitação durou apenas um instante. O capitão do Kirishima, em um ato de arrogância fatal, resolveu o dilema de Lee. Para dar o golpe de misericórdia no South Dakota, ele acendeu seus próprios holofotes, iluminando-se contra a escuridão. A identidade do alvo agora era inconfundível. No Washington, a ordem de Lee soou calma e mortal. Abram fogo. O que se seguiu foi um ato de violência calculada e precisa. Guiados apenas pelos dados do radar, os 9 canhões de 16 polegadas do Washington rugiram. Cada projétil, pesando o mesmo que um carro, voou pela escuridão e atingiu o Kirishima com uma precisão cirúrgica. Em 7 minutos, 75 projéteis transformaram o orgulho da frota japonesa em uma pira funerária flutuante. O caçador havia se tornado a presa, e em sua agonia, o Kirishima estava completamente cego, atingido por um inimigo que ele nunca chegou a ver. Às 13h25 da manhã, o Kirishima desistiu de sua luta. Ele adernou violentamente, emborcou e mergulhou nas profundezas do Iron Bottom Sound, levando consigo 212 homens. O USS Washington, por sua vez, emergiu da batalha como um espectro, intocado, sem um único arranhão. A vitória foi tão absoluta, tão cirúrgica, que parecia obra de magia. Mas não era magia, era ciência. No seu relatório oficial, Willis Lee resumiu a noite com uma clareza brutal. Nossa superioridade inteira deveu-se quase que inteiramente à nossa posse do radar. A notícia da vitória se espalhou pela frota do Pacífico como um choque elétrico. O ceticismo que cercava o radar começou a se dissipar, substituído por um fascínio cauteloso. Um couraçado havia destruído outro na escuridão total, sem sofrer um único arranhão. Como isso era possível? A resposta estava naquelas telas verdes e nos homens que aprenderam a decifrá-las. No entanto,
A tecnologia por si só não era uma panaceia. Apenas algumas semanas depois, na Batalha de Tassafaronga, uma força americana equipada com radar foi surpreendida e sofreu pesadas perdas para uma força de destroyers japoneses. Eles tinham os olhos, mas lhes faltava a confiança e a coordenação para usá-los. A lição foi dolorosa, mas vital. O radar não era uma arma, era um sentido. E como qualquer sentido, exigia treinamento, doutrina e, acima de tudo, uma confiança inabalável para agir com base no que ele revelava. Enquanto a Marinha dos Estados Unidos aprendia rapidamente, adaptando suas táticas e transformando seus centros de informação de combate no cérebro de cada navio, o Japão estava perdido na confusão. O relatório do capitão do Kirishima parecia ficção. Ele descreveu ter sido aniquilado por um inimigo que nunca viu, atingido por projéteis que pareciam vir do nada. A inteligência japonesa, ao analisar a derrota, chegou a uma conclusão sombria e precisa. O radar americano não estava apenas um passo à frente. Estava gerações à frente. Era uma lacuna tecnológica tão vasta que eles perceberam que talvez nunca conseguissem fechá-la. Como se luta contra um inimigo que pode ver cada movimento seu, enquanto você está completamente cego? A conclusão da inteligência japonesa estava absolutamente correta. A vitória do Washington não foi um golpe de sorte, foi o início de uma nova era. A revolução do radar deu à Marinha dos Estados Unidos o controle total do espectro eletromagnético no mar. A noite, que antes era o domínio japonês, agora pertencia aos americanos. Essa vantagem transformou cada aspecto da guerra naval, da defesa aérea à caça de submarinos. O destino dos homens que protagonizaram aquela noite seguiu caminhos muito diferentes. Willis Lee, o arquiteto da vitória, foi promovido, mas a oportunidade de comandar outra batalha de superfície nunca mais surgiu. A natureza da guerra havia mudado, e ele morreu de um ataque cardíaco pouco depois do Japão se render. Do outro lado, Sanji Iwabuchi, o capitão do Kirishima, carregou a desonra da derrota até seu fim infame como criminoso de guerra em Manila. O US Washington continuou a servir com distinção até ser finalmente desmontado em 1961. Seu adversário, o Kirishima, repousa até hoje no fundo do oceano, um túmulo de aço descoberto em 1992. As cicatrizes em seu casco ainda contam a história daquela noite, um testemunho silencioso da precisão mortal do fogo guiado por radar. Mas a história mais importante é a dos heróis anônimos. Os jovens operadores de radar, cujos nomes não aparecem nos relatórios oficiais, foram os verdadeiros vencedores da batalha. Eles traduziram pontos de luz em uma tela na vitória que mudou o curso da guerra no Pacífico. Sua história nos ensina uma lição poderosa. A tecnologia por si só não ganha guerras. Ela precisa de visionários como Lee, com a coragem de confiar no invisível, e de organizações dispostas a aprender com a dor da derrota. A marinha que foi massacrada em Savo era uma marinha que lutava no escuro. A marinha que triunfou 3 meses depois era uma que havia aprendido a ver. Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que a tecnologia ou o espírito humano é o fator decisivo na guerra? Sua perspectiva é importante. Se esta história ressoou com você, curta o vídeo e inscreva-se para que mais relatos como este não sejam esquecidos. A noite de 14 de novembro de 1942 não foi apenas sobre um navio afundando o outro. Foi sobre a conquista da própria escuridão.